Reis, capítulo 5, diz assim a palavra: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Aleluia. Santo é o teu nome. Graça nós te damos, Senhor. Te louvamos e te bendizemos. Senhor, obrigado pela tua presença. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada vida que conseguiu chegar aqui. Senhor, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito fale conosco. Obrigado, Senhor, pela palavra introdutória, pelos louvores. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pelos teus feitos. Eis-me aqui. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus e meu Pai, pela tua infinita misericórdia. Senhor, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e fale conosco, abençoe teus filhos. Esse culto é direcionado a casais e famílias. E hoje, meu Deus e meu Pai, quantas famílias aqui representadas, quantos casais, meu Deus e meu Pai, quantas famílias, meu Deus e meu Pai, representadas. Então eu te peço, meu Deus e meu Pai, nessa noite, que no nome de Jesus fale conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento, o som do nosso coração. Eu rendo graças a Ti e eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aqui fala, Naamã é curado de lepra. Irmão, mas eu não quero nem falar da lepra de Naamã. Eu quero falar dessa menina. Repete comigo, menina. A Bíblia vai dizer que nós somos a menina dos olhos do Senhor. E a gente vê uma menina sendo usada por Deus. A gente vê uma menina que tinha tudo para se revoltar, que tinha tudo para se calar, que tinha tudo para estar contra o Senhor pelo que ela estava vivendo. Porque ela foi levada cativa, ela não foi porque ela quis ou porque ela aceitou, não perguntaram a ela se ela queria ir. Levaram ela cativa, para ela ser uma escrava dentro da casa de Naamã. E quando o Senhor estava falando a respeito dessa palavra, porque ela foi para uma terra estranha, idólatra, ela foi conviver numa casa que ela não conhecia aquelas pessoas, ela não tinha referência nenhuma daquele lugar, e foi para lá que ela foi. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, Ele estava falando que muitas das vezes nós estamos dentro da nossa casa e nos sentimos como os estranhos também, porque nós não sentimos liberdade. E na maioria das vezes nós nos sentimos estranhos dentro da nossa própria casa. Mas aqui fala de uma menina cheia de ousadia, uma menina cheia de intrepidez, uma menina que não guardou mágoa, que não guardou ressentimento, que estava servindo aquele casal, aquela família, e ela começa a ver a necessidade daquela casa. Ela começa a observar o que estava acontecendo naquela casa, a necessidade daquele lugar. Você tem observado a necessidade da tua casa? Eita. Você tem visto quais são as necessidades, aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser mudado? Porque essa menina, porque fala de uma menina, ela viu que a necessidade daquela casa, porque aqui fala de Naamã, ele era um homem que ele tinha autoridade, ele era chefe do exército da Síria, mas a Bíblia vai dizer que ele era um homem temente, ele era um homem zeloso, e havia um propósito de Deus para usar aquela menina. E quando o Espírito Santo de Deus foi falando dessa palavra, eu consegui entender que aquela menina, ela foi levada cativa para aquela casa, para que ela pudesse anunciar que em Israel existia um Deus vivo, um Deus poderoso. Tinha um propósito de Deus, porque Deus conhecia o coração desse homem que era leproso. O Senhor sabia da necessidade desse homem.
viver situações, vamos passar por situações, porque tem um propósito de Deus para a nossa vida como instrumento, mas para abençoar outras vidas também. Tem situações que se nós não levarmos, não deixarmos o Senhor agir, a gente leva para o pessoal e a gente não faz a vontade do Senhor. E essa menina, ela anuncia. E o interessante é que a gente vai ver, se você for ler depois, você vai ver que a mulher de Naamã, ela ouve aquilo e ela acredita. E a gente vê todo o mover que acontece para que aquele homem seja curado. Quais são as necessidades? O que você tem observado? O que tem te entristecido? Porque muitas das vezes as coisas vão acontecendo dentro da nossa casa e nós começamos a nos revoltar. Nós começamos a nos magoar. Mas eu vi aqui numa menina, porque a Bíblia está falando que ela era uma menina. A gente vê essa menina agindo totalmente diferente. A gente vê essa menina andando na contramão do mundo. A gente vê essa menina anunciando, porque essa menina sabia quem era o Deus dela. Então a situação dela não fez com que ela se revoltasse a ponto de se calar. Quantas das vezes não nos revoltamos, quantas das vezes não nos magoamos e fechamos os nossos lábios e não falamos aquilo que precisa ser falado, porque a gente leva tudo para o nosso pessoal. E a gente não consegue entender que há um propósito de Deus. Porque a palavra vai dizer que tudo coopera para aquele que ama o Senhor. Mas é difícil a gente entender quando nós estamos passando por algum tipo de adversidade, se está cooperando aquela situação. Porque na maioria das vezes a gente acha que é contra nós, que é perseguição contra nós, que são coisas para nos prejudicar. São coisas para nos afetar. E a gente para e não faz a vontade do Senhor. Então nessa noite o Senhor quer que a gente observe aquilo que esteja acontecendo dentro da nossa casa. Tanto casa física como casa espiritual. E aquilo que precisa mudar. Aquilo que precisamos fazer, porque ela só anunciou ali naquele lugar. Era uma menina. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. E por que não anunciamos? E por que não ficamos atentos? E por que não observamos aquilo que não condiz com a palavra, aquilo que não está no contexto da palavra, aquilo que o Senhor tem nos ensinado? Por quê? Porque a gente deixa entrar tudo para o nosso pessoal. A gente não consegue entender, porque eu pude ver nessa menina uma alegria, ainda que ela estivesse ali cativa, ainda que ela estivesse ali servindo aquela família, aquele casal. Aquela situação toda não fez com que ela deixasse de sentir a presença do Senhor. Aquela situação não fez com que ela ficasse cega, revoltada e não querer anunciar que o povo dela, o povo de Israel, tinha um profeta naquele lugar que poderia resolver. E a gente vê essa menina falando com convicção. Quantas das vezes a gente começa a orar e já incrédulos? A gente está orando de boca para fora e pensando assim, não vai dar certo, já estou orando há tanto tempo, estou pedindo há tanto tempo, estou esperando há tanto tempo. Mas o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Aleluia. O Senhor, a gente tem que crer que no tempo dele, que ele já determinou, porque eu creio que já está tudo determinado pelo Senhor, vai se cumprir. Ele vai dar graça, ele vai dar força. Mas essa menina, ela foi instrumento. Você tem sido instrumento? Principalmente dentro da tua casa. Você tem observado aquilo que tem acontecido? Porque muitas das vezes falamos demais, brigamos demais e não fazemos aquilo que tem que ser feito. E essa menina, ela fez, ela só anunciou que o povo dela tinha profeta, tinha um Deus que poderia resolver a situação daquele homem. Aquele homem como chefe, aquele homem com uma responsabilidade, mas ele era leproso. E até então aquela lepra ele ainda conseguia esconder, mas a gente sabe que a lepra ela vai se espalhando. E chega uma hora que não tem como esconder. E a gente acha que a gente vai ficar escondendo situações que nós estamos vivendo o tempo todo. E a gente vê que essa menina, ela observou a necessidade daquela família. Você já observou a necessidade da tua casa, a necessidade da tua família? Você tem observado?
O que você tem feito? Ao invés de se revoltar, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar. Porque a gente não vê essa menina, irmãos, fazendo nada disso. A gente vê uma menina anunciando, com certeza. Você tem certeza daquilo que Deus já disse? Você tem certeza daquilo que Deus já falou para você? Você já guardou no teu coração? Você tem olhado mais para a luta e menos para o Senhor? Porque eu pude ver nessa menina alegria, eu pude ver nessa menina paz. Tenha alegria de fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos confiar nessa palavra, nós precisamos confiar nesse Deus. Se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Como é difícil entendermos isso. Na maioria das vezes é mais fácil a gente ficar chorando, murmurando, reclamando, do que se alegrar. Eu sempre digo, pode acontecer o que tiver que acontecer. Aquilo que a gente precisar passar, nós vamos passar. Mas nós precisamos guardar na tábua do nosso coração aquilo que o Senhor tem falado. Eu sempre digo, Senhor, está desse jeito, mas não é isso que o Senhor está falando a esse respeito. O que o Senhor tem falado a respeito dessa situação? Porque nessa noite o Senhor está falando de uma menina que foi arrancada, que foi tirada da sua família, que foi tirada da sua casa, que foi tirada dos seus pais, para conviver num outro lugar totalmente diferente. Mas uma menina que faz a diferença, uma menina que anuncia, uma menina que demonstra que aquela situação que ela estava vivenciando não impediu que ela anunciasse o Deus de Israel. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que possamos anunciar. Eu sempre digo, eu lembro que uma vez o Senhor falou, se você levar para o teu pessoal, você não vai chegar em lugar nenhum. E quantas das vezes tudo nós não levamos para o nosso pessoal? E quantas das vezes nós não conseguimos entender, porque o propósito de Deus era salvar Naamã, era entrar dentro daquela família. E para o Senhor fazer isso, Ele precisa de usar alguém como nós, como seres humanos, para ser instrumento. E foi isso que o Senhor fez. E nós precisamos entender que enquanto Ele estava fazendo essa obra, Ele estava sustentando aquela menina. Ele estava falando ao coração daquela menina. Ele estava fazendo com que aquela menina compreendesse o propósito dela estar ali dentro daquela casa. Não era em vão ela ter ido para aquele lugar. E foi uma menina que foi escolhida. Então, muitas das vezes, dentro das adversidades, das circunstâncias, nós precisamos entender que há um propósito. E às vezes não é para a tua vida, não é para a tua casa. É para alguém que te observa. Meu Deus. É para alguém que às vezes você acha que não está te observando. É para alguém, às vezes, que nem tem convívio com você. Sempre há um propósito de Deus, irmãos. Então o Senhor estava usando aquela menina para aquela família. E às vezes as situações que nós estamos vivenciando é porque o Senhor, Ele está nos usando para que estejamos dentro da nossa casa, observando, entendendo aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser mudado. E Ele vai nos orientar, Ele vai nos direcionar para que nós possamos tomar a posição a qual Ele quer que tomemos. Para que possa cumprir, para que possa acontecer o milagre. E eu te pergunto, como está a tua casa? Como está o teu coração? De que forma você tem vivido? Será que você entendeu que essa situação é um propósito de Deus? E às vezes, irmãos, são situações difíceis, dificílimas. Tem que estar alicerçadamente, tem que confiar mesmo no Senhor. A gente sente a pressão, a gente sente angústia, a gente sente aflição, a gente sente tristeza, mas nós não podemos deixar de acreditar no Deus a qual servimos. Nós não podemos duvidar do poder desse Senhor que está sobre as nossas vidas, porque há uma unção sobre nossas vidas, há uma responsabilidade, há uma autoridade. E ao invés de usarmos a nossa autoridade, a gente quer brigar, a gente quer reclamar, a gente quer murmurar. Uma menina, o Senhor fala de menina. Aí a gente lembra que a palavra de Deus vai dizer o quê? Deixa vir os pequeninos. Nós precisamos, irmãos, ter esse coração, ter esse sentimento,
sermos criança diante da presença do Senhor, termos um coração contrito, termos um coração quebrantado, não nos calarmos, ficarmos. Eu sempre digo que quando a gente fala menos e observa mais, a gente não fica em muita confusão, não. Não fica. E às vezes, na maioria das vezes, não é para falar, não é para brigar, não é para murmurar, não é para questionar, é para confiar. Você confia? Você crê nesse Senhor? Aleluia. O que nós estamos aprendendo? O que nós estamos ouvindo? Que posição precisamos tomar? Porque ela podia falar assim, poxa, porque Naamã, ele era o chefe do exército, então ele permitiu que aquela menina fosse. Ela podia falar, eu sei que ele é leproso, mas eu não vou falar que eu não queria estar aqui dentro da casa dele. Porque na maioria das vezes a gente age assim. A gente quer pagar com a mesma moeda. Não paga com a mesma moeda, não. Deus é fiel, Deus é poderoso. Deus pode cuidar de cada um de nós como Ele tem cuidado. Então confie nesse Senhor, dependa desse Senhor, espera nesse Senhor. Porque ela podia agir dessa forma. Porque a nossa natureza humana, a gente quer pagar com a mesma moeda, a gente quer revidar, a gente quer dar o troco. A gente fica esperando, às vezes, a oportunidade, que eu fico pensando, como que a gente consegue agir dessa forma? Como que a gente... Porque sugestionamento, o diabo sugestiona. Mas como que a gente se deixa levar por esse sentimento que a gente sabe que não glorifica o nome do Senhor? Deus. Por esse sentimento que entristece o Espírito Santo de Deus. Por esse sentimento que a gente sabe que não condiz com a palavra. Então ela tinha tudo para não aceitar, querer anunciar esse Senhor. E às vezes a gente tem razão até dentro da nossa casa. Mas aí o Senhor fala, não é para você falar. Não é para você fazer nada. Não é para você se impor. É para você ficar no silêncio. E na maioria das vezes o Senhor fala silêncio, irmãos. E como é difícil ficar em silêncio. Porque a gente tem razão, a gente quer falar. Mas aí o Senhor fala, se cala, aguarda. E às vezes a gente vai brigando com a gente mesmo, mas como é bom quando a gente obedece, irmãos. Como é bom quando a gente entende que tem propósito dentro da nossa dor, dentro das nossas lágrimas, dentro do nosso sofrimento. Mas o nosso Deus, Ele continua sendo fiel. O nosso Deus, Ele continua sendo poderoso. E nós vemos que essa menina foi instrumento para que Naamã fosse curado. E a gente vê que Naamã vive uma experiência. A gente vê que ainda que Naamã, com a responsabilidade que ele tinha, ele falou, se eu precisar adorar um outro Deus, é porque eu preciso, mas não vai vir do meu coração, porque eu conheci um Deus vivo. Então o Senhor quer que sejamos instrumento para a glória dEle. E ser instrumento para a glória dEle não é fácil, porque a gente apanha, porque a gente sofre, porque a gente chora, porque a gente se sente sozinho. Mas Deus é fiel. E houve uma obra dentro daquela casa. Precisa haver uma obra dentro de nós, de dentro para fora. E precisa também haver uma obra dentro do nosso lar. Porque o Senhor, aonde Ele entra, onde que é treva, aqui a luz entra, as trevas têm que dissipar. Tem que bater em retirada. Nós não podemos ser as mesmas pessoas. Pelo contrário, há uma mudança, há uma transformação. Porque a palavra vai confrontando com cada um de nós. A palavra muitas das vezes traz vergonha para cada um de nós, porque nós sabemos quem nós somos, irmão. Não tem como nós não sabermos quem nós somos. Não tem como nós sabermos, nós não somos fáceis. Só mesmo a misericórdia do Senhor. A única coisa que a gente precisa fazer é se esforçar. Eu sempre digo, o Senhor não fica apontando, o Senhor quer nos ajudar, o Senhor quer nos colocar de pé, o Senhor quer fazer uma obra, mas para isso nós precisamos permitir. Porque essa menina, ela podia falar, eu não vou falar de Jesus, Jesus me trouxe para cá, eu não queria vir para cá, eu não queria estar passando. Quem é que quer passar por algum tipo de adversidade? Quem quer luta? Quem quer perder? Quem quer esperar? Nós não queremos nada disso. Mas quando a gente busca esse Senhor, e quando você está ali em oração, meditando na palavra, que você consegue
às vezes são pessoas que você nem imagina. Pessoas que nem convivem com você, mas que está te observando. Que está vendo o teu esforço, que está vendo a tua caminhada. E muitas das vezes ainda tem pessoas, às vezes ao nosso redor, que ficam o quê? Ah, mas é muito religiosa. Ah, mas é muito, busca muito. Ah, só quer ficar na casa do Senhor. Só fala do Senhor. Irmãos, de que a gente vai falar? Fofoca? Maledicência? Da vida dos outros? A gente tem que falar do reino, tem que falar desse Senhor. É as experiências que a gente tem, irmãos. É desse Senhor. E quem está enxertado na videira, por isso que quando a gente encontra esse Senhor, ele vai fazendo a separação. Porque a nossa conversa já não pode ser uma conversa mundana que não glorifique o nome do Senhor. É por isso que o Senhor vai afastando, ele mesmo vai fazendo essa obra. E eu não estou falando aqui de religiosidade não, irmãos. Eu estou falando de intimidade. Porque quem tem intimidade não é religioso, porque o religioso ele aponta se você está com uma bermuda, ele aponta se você vai à praia, ele aponta se você está fazendo alguma coisa. Isso é o religioso. Estou falando de intimidade com Deus, porque quem tem intimidade com Deus, a gente sabe quando o Senhor começa a falar, não te quero mais desse jeito, não quero que você use mais isso, não quero que você esteja mais ali, não quero que você fale mais dessa maneira, não quero que você haja dessa maneira, não tenho te preparado para você estar nesse lugar, assentado nesse lugar. Esse é o nosso Pai, Ele nos ensina, Ele vai falando, e quando Ele vai falando, a gente fica constrangido. Constrangido, irmão, porque tem coisa que constrange. A palavra ela vem cortando mesmo. E graças a Deus, irmãos, quando ela corta. E eu sempre digo, vale a pena ser fiel com esse Senhor. Vale a pena confiar nesse Senhor. Vale a pena depender desse Senhor. E essa menina, a gente vê que a atitude dela mostra que ela confiava. E ela era uma menina. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina, irmãos. Se impõe, ensina, faz a tua parte, criança. Porque aqui está falando de uma menina. Aí a gente lembra de Daniel na Babilônia, também não se corrompeu. Porque ele tinha aprendido a amar do Senhor. Ele conhecia a palavra. E ele não deixou com que aquele lugar corrompesse ele. Então nós precisamos ensinar. Porque quando a gente faz a nossa parte, se amanhã der ruim, você vai ter consciência. Não, eu ensinei. O Senhor mandou ensinar, eu ensinei. Agora está na mão do Senhor. Então, irmãos, aqui a gente vê uma casa que tinha uma necessidade. A necessidade não era financeira. Mas a lepra, na época, ela não tinha cura. A lepra, quando era descoberto, aquele que estava leproso tinha que se afastar, tinha que sair do arraial, tinha que viver num outro lugar, numa outra cidade, só com os leprosos. Então não podia continuar convivendo. E uma hora, aquela lepra que estava em Naamã ia ser descoberta. O rei sabia, a sua esposa sabia. E aquela menina também passou a saber a necessidade. Não era ele ser honrado, não era ele ser exaltado, porque Deus, quando ele saía com o exército, Deus dava vitória para ele, mas ele tinha uma necessidade. Todos nós temos necessidade, todos nós temos áreas, irmãos, que ainda não floresceu, mas isso não quer dizer que ela não vá florescer. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra, irmãos, há tempo para todas as coisas. Sempre, se você estiver plantando, você vai colher coisas boas, porque tem gente que continua plantando maldade e ainda diz que é crente, ainda diz que é servo do Senhor. Mas, irmãos, a gente vai colher tudo aquilo, irmãos, que tivermos plantando. E graças a Deus que essa palavra é poderosa para confrontar e a gente dizer o que a gente quer e o que a gente já não quer mais. E essa menina aqui, a gente vê que ela, a atitude dela, o comportamento dela, agrada o coração de Deus. Irmãos, agradar o coração de Deus é ser inimigo do mundo. Fazer a vontade de Deus é se levantar perseguições. A gente é pressionado a todo tempo a andar de uma maneira onde o nome do Senhor não é glorificado. Mas quem tem intimidade vai gemer, vai chorar e vai confiar nesse Senhor, vai esperar. Então essa menina, ela age de uma maneira que alegra o coração de Deus. Porque, irmão, se a gente não entender que nós estamos aqui de passagem, se nós não entendermos que nós estamos
aqui, o Senhor está nos preparando, nos capacitando para anunciarmos boas novas, porque às vezes a gente só está querendo bênção. É para mim, eu quero que resolva, eu quero que aconteça. Todo mundo quer, irmãos. Mas a gente precisa querer ser anunciador de boas novas. Aleluia. A gente precisa querer ser servo. A gente precisa querer estender a mão. A gente precisa querer ajudar. A gente precisa querer fazer parte da igreja. Porque a igreja, a Bíblia vai dizer que é na comunhão que ele ordena a bênção. Então a gente precisa, para se relacionar, às vezes nós temos uma dificuldade de relacionamento. Pensamos diferente, agimos diferente, mas vai haver respeito. Porque nós estamos cultuando um único Deus. Então essa menina aqui, ela mostra pra gente que é possível sim. Você está passando tudo que você estiver passando, que eu não preciso saber, mas continuar fazendo a vontade do Senhor. Continuar fazendo aquilo que o Senhor te chamou, aquilo a qual o Senhor te colocou. Porque foi isso que essa menina fez. Ainda que ela estivesse sozinha, ainda que ela estivesse numa terra estranha, ela viu a necessidade daquela casa. Era uma enfermidade. Qual é a sua necessidade? Quais são as suas necessidades? E às vezes é uma coisa tão pequena para a grandeza do nosso Deus e a gente faz uma tempestade no copo d'água. Às vezes é algo tão pequeno que basta só uma palavra do Senhor para mudar a situação. Irmãos, eu costumo dizer, Deus não perdeu o controle de nada. Deus sabe tudo que você está passando, tudo que você está pedindo, as suas necessidades, as suas situações. Ele não perdeu o controle. Ele sabe de todas as coisas. A nossa vida está nas mãos desse Senhor. Por isso estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Então a necessidade daquela casa era uma lepra, era uma enfermidade. Uma enfermidade que quando soubessem, ele ia ter que ser excluído. Mas Deus conhecia o coração daquele homem. Vocês acham que Deus não conhece o nosso coração? Vocês acham que Deus não nos conhece? Ele diz que Ele conhece as ovelhas dele seguem a Ele quando ouve a voz dele. E nós estamos aqui, irmãos. Nós reconhecemos criatura na mão do Criador, vasos na mão do olheiro, deixando Ele trabalhar em nós. E às vezes esse trabalho é dolorido, dói na nossa alma, dói na nossa carne, mas tem valido a pena. Então não deixa essa situação que você possa estar passando te calar, porque é isso que Satanás quer, nos calar, nos parar, nos oprimir. Porque na maioria das vezes ele fica sugestionando, que Deus é o Deus, que é poderoso, que é fiel, que é dono do ouro e da prata, que está te deixando você vivenciar desse jeito, passar por essas situações. Mas aí o Senhor vai falar, nem só de pão viverá o homem. Irmãos, o nosso maná tem que ser espiritual. Porque se você não estiver alimentado espiritualmente, nós não suportamos, irmãos. E graças a Deus nós estamos de pé. Continuamos anunciando porque nós estamos sendo alimentados espiritualmente. E é isso que nos fortalece. E é isso que nos encoraja. E é isso que faz com que a gente continue fazendo a vontade do Senhor. Então o que eu deixo para vocês e para mim? Não pare. Não importa o que você possa estar passando, porque Deus não perdeu o controle. Deus sabe tudo que nós estamos passando. E eu sempre digo, se ainda está assim, é porque Ele ainda está permitindo. Quando Ele falar, chega, acabou, vou mudar o cativeiro, vou abrir a porta, vou honrar, assim Ele faz. Irmãos, como é bom confiarmos no Senhor. Aleluia. Como é bom dependermos desse Senhor. Eu tenho falado isso aqui direto. Porque quando a gente vai vivendo as nossas experiências, as nossas adversidades, não tem para onde correr. Eu sempre digo, ou você confia, ou você não confia. Então que nessa noite, que essa situação que você possa estar vivendo, que você venha descansar. E venha meditar nessa palavra, porque aqui fala de uma menina. Não diz o nome dessa menina. Mas foi essa menina que chegou ali naquele lugar, não porque ela quis, ela foi levada como cativa. Mas ela entendeu que aquela família necessitava conhecer o Deus vivo. Entenda que tem pessoas à nossa volta. Entenda que tem pessoas, às vezes, dentro da nossa própria casa,
que precisa conhecer o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus de Israel. Seja esse instrumento. Faça a vontade do Senhor. Não importa aquilo que você esteja vivendo. Tem coisas que eu digo que a gente não vai entender. Tem gente que querer entender os propósitos de Deus. Irmão, tem coisa que Ele vai revelar. Tem coisas que não. Ou você obedece e acredita, ou você desiste desse Senhor. Não tem outro termo. Meio termos. Então que nessa noite... Porque quando o Senhor estava falando ao meu coração a respeito dessa palavra, Ele falou, filha, continua sendo instrumento. Continua fazendo a minha vontade. Porque, irmãos, ainda que seja dolorido, ainda que a gente passe por provas, ainda que a gente passe por adversidades, irmão, mas quando o Senhor se apresenta diante da nossa vida, é tão maravilhoso, irmãos. É tão maravilhoso. Na virada do meu aniversário, eu fui para madrugada, eu tenho ido muito para madrugada, eu gosto de madrugada. E às vezes, o Senhor tem um mistério comigo de eu orar por pessoas e mandar áudio. E às vezes eu vejo, às vezes eu fico ali na madrugada orando, e o Senhor sinaliza algumas pessoas, e as pessoas ficam assim, pastora, eu precisava dessa oração, Deus falou comigo. E às vezes tem pessoa, pastora, não tem mais aqueles áudiozinhos, não chegou mais. Eu falei, Deus tem que dar a direção. Irmão, Deus cuida. Às vezes você está dormindo, você foi dormir triste, você está atribulado, mas tem alguém que às vezes você nem sabe, numa madrugada chorando por você. E isso é lindo, porque não tem melhor presente, não tem nada de melhor sabermos que tem pessoas orando. Às vezes a gente nem sabe. Às vezes você começa a orar, o Senhor vai trazendo pessoas, vai dando nome que você não está convivendo mais, que está distante, que está longe, mas a gente obedece porque Ele que cuida. Então tem sempre alguém intercedendo por nós, tem sempre alguém orando por nós. E essa menina, ela mostra que ela foi instrumento, ela foi levada ali para ser instrumento. Entenda que aquilo que você possa estar vivendo tem que ter um propósito, e não é do diabo, porque para ser do diabo a gente tem que estar de qualquer maneira, tem que estar cheio de brecha, tem que estar cheio de ilegalidade. Se você não está com a sua vida desse jeito, creia que há um propósito de Deus. Para quê? Eu ainda não sei. Mas quando chegar aquele grande dia, quando chegar o momento dele reverter essa situação, eu vou entender o propósito que Deus tinha de eu ter que passar por tudo aquilo. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele trata, Ele sara, Ele abençoa, Ele liberta. E às vezes tem algumas pessoas que Ele trata mesmo. Ele permite mesmo. Tem que passar e tem que passar, irmão. Não tem pra onde correr, não. A gente chora achando às vezes assim, o Senhor vai falar, vou acabar. Não, tu vai suportar. Aí Ele falou pra Paula, minha graça te basta. Vamos ficar de pé. É a graça, irmãos. É a graça que basta. A graça é a presença. Graça é a misericórdia dEle. Graça é você estar orando, saber que está tudo confuso, saber que ainda não aconteceu, mas você sentir Ele te tocando. É você ouvir Ele falando no pé do teu ouvido, filho, eu sou contigo. Eu não perdi o controle, não. Eu vou abençoar, eu vou dar vitória. Irmãos, eu tenho dito, tá aqui, promessa de Deus, muito tempo o Senhor falou que abriria a porta. O Senhor falou que iria honrar, irmãos. E graças a Deus tem que aprender a esperar sim, tem que confiar no Senhor sim. Se Ele falou que vai abrir, Ele vai abrir. Se Ele falou que vai honrar, Ele vai honrar. Se Ele falou que vai curar, tá a Nete aqui, ó. O câncer dela, só Deus. E aqui, graças a Deus, tem passado umas pessoas assim, que só um milagre. Mas o Deus que está aqui, Ele opera milagre. Aleluia! Não é mérito nosso, não, irmãos. É mérito do Senhor, é fidelidade do Senhor. Aleluia. São as promessas do Senhor se cumprindo. E para as promessas do Senhor se cumprir, irmão, a gente vai gemer. A gente vai chorar, mas cheio de graça, cheio de presença, ouvindo a voz dEle, Ele nos colocando de pé. Você achando assim, eu não vou levantar amanhã. Vai, sabe por que vai? Porque Ele vai te pegar pela mão. E tu vai levantar. E vai ser mais um dia que tu vai vencer. Vai ser mais um dia que o nome do Senhor vai ser glorificado. Então que nessa noite seja essa menina. Tem um coração contrito. Tem um coração quebrantado. Não leva pro teu pessoal. Não queira pagar o mal com o mal, não. Faz diferente. Vai na contramão desse mundo. Porque aí tem um que você vai agradar. Tem um que não vai deixar que ninguém te toca. Tem um que não vai deixar com que você seja destruído. Esse Deus que não dorme. Esse Deus que sabe, que cuida, que dá livramento, que dá escape. Que
necessidade de Naamã e tirou aquela menina lá da cidade de outra cidade para ser aleluia! Para que aquela família, para que aquele homem pudesse conhecer o Deus de Israel. Deixa o Senhor te usar da maneira que Ele quer usar. Não se sente intimidado, não. Não seja pressionado com aquilo que estão falando, não. Porque a tua situação ainda está assim, porque Deus tem permitido. Quando Ele falar, acabou, acabou, chega, chega. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, recalamassuri canta